Neste vídeo, nós vamos falar sobre a transformada de Laplace. Considere uma função f de t, f de t igual a zero para todo t menor que zero. Então, f de t ela só existe para valores de t maiores ou iguais a zero. A transformada de Laplace dessa função f é uma função f maiúsculo, como nós vamos representar, de variáveis complexas s, definida por f de s é a integral de zero até infinito da exponencial de menos st f de t dt. Para todo s pertencente aos complexos, tal que a integral exista. Então, se eu quero computar a transformada de Laplace de uma função f de t minúscula, eu aplico essa integral aqui e encontro f de s, que é a transformada de Laplace. A transformada de Laplace converte integrais e equações diferenciais em equações algébricas. Isso vai ficar claro ao longo desse vídeo. Alguns exemplos nós vamos ver aqui. O primeiro deles é o degrau unitário. Então, uma função u de t, ela vale 0 para t menor que 0 e ela vale 1 para t maior ou igual a 0. Então, eu vou aplicar a integral f de s, a integral de 0 até infinito, da exponencial de menos st f de t dt. No caso aqui, o f de t não apareceu porque ele vale 1 para t maior ou igual a 0. Então, é a própria exponencial de menos st dt. Resolvendo essa integral aqui, é a integral de uma exponencial elevada a uma função de primeiro grau, né? Então, é menos 1 sobre s, que é o coeficiente que acompanha o termo t aqui, o menos s. Então, é menos 1 sobre s, exponencial de menos st, entre aqui avaliado nos limites inferior de zero até infinito. Isso aqui é igual a zero, quando eu avalio o t em infinito, aqui é exponencial de menos st, quando o t vai para infinito, esse termo todo vai para zero, menos essa função avaliada em t igual a zero. Quando eu avalio essa função em t igual a zero, a exponencial de zero vale 1, e eu retorno com menos 1 sobre s. Então, por fim, eu tenho 1 sobre s, que é a transformada de Laplace do degrau unitário. Então, sempre que eu falar de transformada do degrau unitário, 1 sobre s. A transformada de Laplace do impulso unitário. Então, a função impulso unitário ela vale zero se t diferente de zero, e ela vale infinito quando t é igual a zero. Outra propriedade da função impulso unitário é que a integral de menos infinito até infinito dessa função vale 1. Quando eu calculo a transformada de Laplace da função impulso unitário, eu tenho então a integral de 0 até infinito de ΔT exponencial de menos st dt. Nós já vimos em outro vídeo que avaliar uma integral de uma função que envolve o impulso unitário é equivalente a você avaliar o que está dentro da integral no instante em que ocorre esse impulso unitário. Então, esse impulso unitário aqui ocorre apenas em t igual a zero, né? Que é quando o argumento do impulso vale zero. Ou seja, o valor dessa integral é exponencial de menos s elevado a zero, que vale 1. Então, a transformada de Laplace do impulso unitário vale 1. Algumas propriedades da transformada. Então, a transformada de Laplace é linear. Então, se eu aplico a transformada de Laplace de α1 f1 mais α2 f2, é a mesma coisa que α1 transformada de Laplace de f1 mais α2 transformada de Laplace da função f2. Então, vamos ver como um exemplo, calcular a transformada de Laplace do sinal f de t, que é delta de t, o impulso, menos 2 vezes u de t, que é o degrau unitário. Então, f de s eu faço a própria transformada do impulso, que é 1, menos a transformada de 2 vezes u de t, que é a mesma coisa que 2 vezes a transformada de u de t, que nós vimos que é 1 sobre s. Então, aqui o f de s é 1 menos 2 sobre s. Atraso no tempo. Quando você faz a transformada de Laplace de uma função f de t menos tal, é a mesma coisa de você fazer a exponencial de menos s tal vezes a transformada de Laplace de f de t. Tá? Então, esse é o atraso no tempo. Então, o atraso no tempo aqui se transforma em uma exponencial de menos s tal quando eu passo para o domínio do Laplace.
Então, vamos ver um exemplo, calcular a transformada de Laplace do sinal f de t igual a 3u de t menos 2. Então, eu vou aplicar essa propriedade aqui. Então, eu estou calculando a transformada de Laplace de 3u de t menos 2. Isso é igual a exponencial de menos 2s transformada de Laplace de 3u de t. Então, eu retiro esse atraso aqui no tempo, ele passa a ser representado por essa exponencial de menos 2s aqui, no domínio de Laplace. E agora eu calculo a transformada de Laplace de 3u de t, ou ainda, usando a propriedade da linearidade, eu tenho 3 exponencial de menos 2s, transformada de Laplace de u de t, nós já vimos que vale 1 sobre s. Então, o resultado final é 3 exponencial de menos 2s sobre s. Escalonamento exponencial. Se você vai calcular a transformada de Laplace de uma função vezes uma exponencial de at, é equivalente a você calcular a função f de s menos a, em que f de s é a transformada de Laplace da função f de t. Então, aqui tem um exemplo. Calcule a transformada de Laplace do sinal f de t exponencial de at vezes u de t. Então, eu vou calcular primeiro f de s e em seguida computar o f de s menos a. O f de s nós já conhecemos, ele é a transformada de u de t, que é 1 sobre s. Então, a propriedade fala que se eu tenho a exponencial multiplicando o sinal, é equivalente a calcular o f de s menos a. Então, o f de s menos a é 1 sobre s menos a. Ou seja, a transformada de Laplace dessa função exponencial de at vezes f de t é exponencial de at vezes u de t, aqui no caso, né, que é o nosso exemplo, é 1 sobre s menos a. Calcule a transformada de Laplace do sinal f de t igual a cosseno de ômega t, u de t. Então, esse também é um sinal que só assume valores para t maiores ou iguais a zero, assim como o anterior, né, já que ele está multiplicando u de t. Então, eu consigo calcular a transformada de Laplace desse sinal. Vamos relembrar aqui que o cosseno ele pode ser escrito como exponencial. Então, f de t é exponencial de j ômega t mais exponencial de menos j ômega t sobre 2 vezes u de t. Essa é outra forma de escrever o cosseno. Ou ainda, você pode separar aqui em duas partes. Exponencial de j ômega t sobre 2 u de t mais exponencial de menos j ômega t sobre 2 u de t. Aplicando a propriedade, aqui eu posso aplicar a propriedade da linearidade, então eu tiro esse meio aqui e eu tenho exatamente a exponencial de j ômega t vezes u de t, que é uma transformada parecida com o que a gente acabou de fazer aqui da exponencial de at vezes u de t. Tá? Então essa transformada é 1 sobre s menos a, aqui embaixo vai ser 1 sobre s menos j ômega, mais meio 1 sobre s mais j ômega, já que aqui o expoente já contém um valor negativo, então menos com menos se transforma em mais. Aqui, depois que você tirar o mínimo e simplificar, vai chegar nessa expressão aqui, s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, que é a transformada de Laplace do cosseno de ômega t vezes u de t. Derivada. Se você está calculando a transformada de Laplace da derivada de uma função, isso é igual a s vezes a transformada de Laplace daquela função menos f de zero, ou seja, aquela função avaliada no tempo zero. O exemplo aqui, a gente vai considerar f e f' contínuas e vamos usar essa propriedade para computar a transformada de Laplace da derivada segunda. Então, quando eu calculo a transformada de Laplace da derivada segunda, eu tenho a Laplace da derivada segunda é igual a s vezes a Laplace de f' de t, que é a derivada primeira, menos f' de zero. Então, é como se eu estivesse usando essa propriedade aqui e trocando o f por f'. Então, aqui apareceu f', e aqui, onde já era a derivada de f, apareceu a derivada segunda de f. Agora, você aplica essa propriedade dentro desse Laplace da derivada primeira de f. Então, isso aqui vai ser s, aqui do lado de fora, e aqui dentro eu aplico a propriedade e ficou s vezes o Laplace de f de t
menos f de zero, menos f' de zero aqui fora. Isso aqui é igual a s ao quadrado, a transformada de Laplace de f de t, menos sf de zero, menos f' de zero. Então, reparem que o s vai diminuindo a potência aqui, s ao quadrado, s, e aqui não tem s, né? Seria o s elevado a zero. E aqui na condição inicial, eu vou aumentando a derivada. Então, aqui f de zero não tem derivada, f' de zero é a derivada primeira. Tá, usando essa propriedade aqui, você pode calcular a transformada de Laplace para uma função que tenha sido derivado n vezes, por exemplo. Multiplicação por t. Se você tem transformada de Laplace de t vezes f de t, isso é menos a derivada em relação a s agora da transformada de Laplace de f de t. Então, um exemplo aqui, tenho a transformada de Laplace do sinal f de t igual a t vezes u de t. Então, eu só preciso conhecer a transformada de Laplace do u de t. Quando eu estou multiplicando o t aqui, ele vai produzir esse efeito de derivar em relação a s com o sinal menos aqui na frente. Então, a transformada de Laplace de t u de t é menos a derivada em relação a s da transformada de u de t. A transformada de u de t, a gente já sabe que é 1 sobre s, é a transformada do degrau. Então, eu derivo esse sinal aqui em relação a s com o sinal menos aqui na frente. Isso vai nos dar 1 sobre s ao quadrado. Tá? Quando eu faço a derivada aqui, vai aparecer um menos aqui na frente, com esse menos vai se transformar em mais. Então, 1 sobre s ao quadrado é a transformada de Laplace desse sinal. Agora, o teorema do valor inicial, ele estabelece uma conexão entre as funções no domínio do tempo e no domínio da frequência, no domínio de Laplace. Então, o limite de f de t quando t tende a zero é igual ao limite de s vezes f de s quando s tende a infinito. Então, aqui tem um exemplo, f de t é u de t menos t u de t, e o f de s é 1 sobre s menos 1 sobre s ao quadrado. São duas transformadas que nós calculamos aqui já nessa videoaula. Se eu verificar aqui, o limite de f de t quando t tende a zero, ele vai para 1. Reparem que quando t tende a zero, esse segundo elemento aqui do f de t desaparece, e quando t tende a zero, o de t vale 1. Quando t tende a zero pela direita, o de t vale 1. Então, f de t vale 1 quando t tende a zero. Agora, nós vamos fazer o limite de s vezes f de s, quando s tende a infinito, para verificar se esse valor é o mesmo do limite de f de t quando t tende a zero. Então, aqui apareceu o s, né? Eu vou simplificar esse s aqui com os elementos aqui dentro do parênteses. Então, ficou o limite de 1 menos 1 sobre s, quando s tende a infinito. Quando s tende a infinito, o segundo termo vai para zero, né? E o limite passa a ser o próprio valor 1, que é igual ao limite de f de t quando t tende a zero. Tá? Então, essa é uma aplicação do teorema do valor inicial. O teorema do valor final, ele fala que o limite de f de t quando t tende a infinito é igual ao limite de s vezes f de s quando s tende a zero. Então, o exemplo é essa função f de t, u de t menos a exponencial de menos t, u de t. A transformada de Laplace desse sinal é 1 sobre s menos 1 sobre s mais 1, que é a transformada de Laplace dessa exponencial de menos t, u de t, 1 sobre s mais 1. O limite de f de t quando t tende a infinito é 1, porque quando t tende a infinito, a exponencial de menos t tende a zero, então esse segundo termo vai desaparecer, vai sobrar apenas o u de t, que vale 1. Limite de f de t quando t tende a infinito é igual a 1. Então, o limite de s vezes f de s quando s tende a zero tem que assumir o mesmo valor. Tá? Aqui agora simplifico dentro do parênteses a multiplicação desse s, então ficou 1 menos s sobre s mais 1. Quando s tende a zero, ele anula o segundo termo e o resultado do limite é o próprio valor 1.
Agora a convolução. Para duas funções quaisquer f e g com transformada de Laplace f de s e g de s, nós temos a transformada de Laplace da convolução de f com g é igual à transformada de Laplace de f vezes a transformada de Laplace de g, que é a mesma coisa que f de s vezes g de s. Então, a transformada de Laplace, ela transforma aqui a convolução em produto. Ela transforma a convolução no domínio do tempo em multiplicação no domínio da frequência. Então, tem um exemplo aqui: calcule a transformada de Laplace da função f de t, que é a integral de 0 até t da exponencial de menos 3t menos tal, cosseno de 2 tal de tal. Então, o primeiro passo aqui é observar que essa integral aqui é a convolução de duas funções. Então, a função f de t ela pode ser reescrita como f de t igual a exponencial de menos 3t convolução com cosseno de 2t. Tá? Então, lembrem que essa é a integral de convolução desses dois sinais aqui. E agora eu vou usar a propriedade, transformando então a transformada de Laplace da convolução em produto da transformada de Laplace desses dois sinais individualmente. Então, tem a transformada de Laplace da exponencial de menos 3t vezes a transformada de Laplace do cosseno de 2t. Aqui vale 1 sobre s mais 3 e a transformada do cosseno s sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vale 4. Tá? Ou s sobre s mais 3, que multiplica s ao quadrado mais 4. Então, essa é uma propriedade muito importante, que fala que a transformada de Laplace da convolução de dois sinais é o produto da transformada de Laplace de cada um dos sinais.